astronauta Neil Armstrong disse ao vivo para 1 bilhão de pessoas, ao vivo, naquela época já, todo mundo assistindo, ele disse: esse é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Um pequeno passo, um grande salto. E de fato as duas coisas, não é? Um pequeno passo porque ele ia dar um passo e ia pisar na lua. E essa foi a distância maior que o ser humano já chegou até hoje. Mas também é um pequeno passo, não grande, porque quando a gente compara a lua com o resto do universo, nós sabemos que a lua fica logo ali. A gente já viu isso com o nosso amigo Jonatas, explicando que o universo tem 90 bilhões de diâmetros de anos-luz. Eu sei que a gente não tem muita familiaridade com esse tipo de medida, mas se você viajasse a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ainda assim, você ia levar 90 bilhões de anos para chegar ao fim do universo, para cruzar o universo. É imenso, mas nós temos muita dificuldade para entender a dimensão das coisas e também a dimensão dos fatos. Nós temos uma ideia vaga, limitada, pequena a respeito de quase tudo. E é por isso que a gente está usando esse tema interestelar, o plano cósmico de redenção. O plano de Deus é tão imenso que às vezes a gente precisa ampliar a visão para conseguir enxergar o tamanho dele. Deixa eu ajudar você mais um pouquinho. Você acha que 300 km por hora é rápido? É tão rápido que o meu carro não chega nisso nunca. E o meu, quando chega no 120, eu já estou ficando com medo. Imagina 300 km por hora, é velocidade de carro de corrida. Olha só, 300 mil quilômetros por segundo é o mesmo que 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. E ainda assim ia gastar 90 bilhões de anos para chegar ao fim. O universo é grande ou não? E nós sabemos que Deus não cabe no universo, Ele é muito maior do que tudo isso. Depois da gente pensar nessa imensidão toda, é bom a gente voltar para trás e pensar um pouco na nossa pequenez. Aqui você tem a sonda Voyager 1, ela foi lançada em setembro de 1977 para tirar foto dos 4 maiores planetas do sistema solar. Ela cumpriu a sua missão, e depois de 30 anos, depois que ela foi lançada 30 anos, ela recebeu mais uma missão que não estava no script. Era para tirar uma foto dos planetas do sistema solar. Então eles mandaram os comandos, e a 6 bilhões de quilômetros de distância, essa sonda ajeitou a câmera e tirou foto do sistema solar. E aqui, esse ponto que você vê é o planeta Terra. O astrônomo Carl Sagan disse: olhem de novo esse ponto. É aqui, é a nossa casa. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas, cada santo e pecador na história da nossa espécie, viveu ali, em um grão de pó, suspenso num raio de sol. Se esse grão de pó é o nosso planeta inteiro, qual é o tamanho da minha vida? Qual que é o tamanho da sua vida no meio dessa imensidão? A gente precisa começar a ter uma proporção correta das coisas. No Salmo 90, versículo 12, o salmista diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. E eu não quero pensar como criança, eu quero ter um coração sábio. Então eu fiz esse exercício que você está vendo aí. Eu descobri que a vida média de um homem brasileiro é 73,1 anos. Vida média. Beleza? Homens, 73,1. As mulheres vivem mais, não sei porquê. Acho que elas são mais folgadas, a gente carrega todo o peso, né? Então elas vivem mais. 73,1. Sabe o que isso significa? 3.796 semanas. O que está marcado de vermelho
são as semanas que eu vivi, 2.150 completadas ontem. Você já está começando a ficar aflito como eu estou? A minha expectativa de vida, de 73,1 anos, se eu viver o normal, a média, é isso aqui. Eu já vivi 56,6% e não parece que a minha força vai melhorar daqui para frente. Então eu estou ficando preocupado. Me restam 1.646 semanas se eu viver os 73,1. Isso me deixa um pouco aflito. Quando eu não estou distraído com as coisas que distraem, eu fico aflito. Tantas coisas que eu gostaria de realizar e que cada dia que passa parecem mais difíceis de se tornarem realidade, realização na minha vida. E aí essa aflição e essa angústia me faz com que a distração seja uma tentação ainda mais difícil de suportar. Eu estou tão angustiado que, não, agora eu não quero pensar nisso, então eu vou e me distraio. Então entre distração e aflição, a minha situação está piorando, porque o tempo, a cada semana, vai diminuindo. Então, a pergunta que eu quero fazer, que eu faço para mim, que eu faço para você é: o que fazer com o que resta dessa sua vida tão pequena, naquele grão de pó que a sonda captou? O que fazer com os dias que faltam? Você gostaria de ter a resposta? O que fazer com esse restinho? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, vamos orar. Senhor, a nossa vida é tão curta, tão pequenininha, que nós não podemos errar. Nós temos que ter uma direção certa, correta, para não escolhermos o caminho errado e desperdiçar o tão pouco que ela dura. Por isso, abre o nosso coração e o nosso entendimento para ouvir a Tua direção nessa noite e segui-la com força, com fé, com a graça do Senhor, no nome de Jesus. Todos aqueles concordam, dizem? Amém. O que fazer então com esta vida tão curta, ou com o pouco que resta dela? É essa a resposta que eu quero que nós pensemos hoje. Só que cada vez mais a resposta para essa pergunta tem girado em torno do que é mais importante, mais agradável para a própria pessoa. Se eu perguntar para você, o que você precisa fazer, experimentar e realizar para a sua vida valer a pena daqui em diante? Qual que é o seu sonho? A pergunta poderia ser assim: minha vida só tem sentido se eu conseguir, e você completa na sua cabeça. Só vai ter valido a pena se eu fizer isso ou aquilo. O que é? Não precisa falar, só pensa, o que é que precisava acontecer para você ter vivido uma vida que valeu a pena? Quando eu coloco essa palavra, valer a pena, ela tem muito a ver com a palavra que está ali em cima, redenção. Redimir é a mesma coisa que fazer valer o preço. Pagar uma pena, pagar uma dívida, resgatar alguém. Então todos nós achamos que precisa acontecer alguma coisa para ter valido a pena todo o sofrimento, toda a dor, todos os dias vividos. O que é na sua situação? Minha vida só tem sentido se eu tiver saúde até o último dia, porque se eu perder minha saúde eu prefiro morrer. A minha vida só tem sentido se eu tiver liberdade. Se eu não tiver liberdade, então me mata, porque a liberdade é muito importante, como alguns dizem. A vida só tem sentido se eu tiver amor, se eu for amado por alguém, se eu amar alguém, se os meus filhos me amarem, assim por diante. Ou se eu tiver filhos e eles escolherem o caminho certo, aí a minha vida tem sentido. Será que é isso que está na tua cabeça? Ou você está como alguns que pensam que a vida só tem sentido se você tem bens materiais, se você conquistar aquela casa, aquele carro, aquele sítio e poder pescar todos os dias depois dos 60 anos. Aí já é o meu sonho, né? Qual que é a coisa que você coloca para responder isso? A pergunta que fica é: se você não conseguir isso que você sonha, então a tua vida não terá valido a pena? É isso? E se você não conseguir, não tiver jeito de avançar, você está fadado à desgraça, à frustração?
Eu preciso dizer para você que a vida, ela é mais do que satisfação, ela é mais do que interesse próprio. E eu te convido a ampliar um pouco a sua perspectiva para além do seu próprio desejo, porque a nossa vida pequena não pode se resumir nela mesmo. É por isso que hoje o episódio 3 é muito mais que a redenção de uma vida. No plano de Deus para você, nesse curto tempo que ainda lhe resta, tem muito mais do que a sua própria vida. O alcance dele é infinitamente maior. E para estudar isso, nós vamos ouvir um pedaço da história de Abraão. Se você puder abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Para quem lembra da história, vamos pegar esses 2 versículos e depois nós vamos lá para o capítulo 15 para avaliar uma passagem da vida dele. Está escrito assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Em algumas versões, uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão era um homem comum. E de repente, um Deus que ele nunca conheceu apareceu para ele e fez esse convite: deixe tudo. Ele não sabe quem é esse Deus, ele nunca viu esse Deus, e é convidado a deixar tudo. Uma proposta muito cara, um preço difícil de pagar. Qual que era a idade média do homem mesmo? 73,1. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Você consegue tirar o seu pai, o seu avô de 75 anos de casa? Não é difícil? Para levar ali, para fazer meu pai vir aqui visitar os netos dele, é um sofrimento. É melhor a gente ir lá. 75 anos, aparece um Deus desconhecido falando: deixa tudo e mais, vá para um lugar que eu não vou falar onde é que é. Eu vou te mostrar. Ele teria que sair. Está certo que a proposta é generosa. Deus prometeu abençoá-lo. Deus prometeu torná-lo famoso. Mas a bênção não era só pessoal, ela era universal. Porque Deus também falou que através dele a bênção ia alcançar todas as famílias da terra, os outros. E às vezes a gente não consegue compreender as coisas. Então quero convidar você para pensar no seguinte: imagine você encontrar um desconhecido no estacionamento lá do Shopping Guatemi, do Shopping Dom Pedro. Você foi buscar o seu marido, você foi buscar a sua criança, encontrou alguém lá, a pessoa te parou, bem vestida, e vem com um vale presente para você. Um vale presente de R$1 milhão. Abraão acreditou, confiou e obedeceu. Ele deixou a sua família e ele foi para uma terra desconhecida só com o que ele tinha, só com a roupa, com a esposa e com o sobrinho. Ele disse: os teus planos são bons e eu quero participar deles. Foi isso que ele diz. Mas como que nós podemos confiar em Deus? Talvez isso assuste muita gente. Você que está aqui na igreja, talvez esteja pensando assim: meu Deus, como é que eu entrego tudo? Eu abro mão dos sonhos, eu abro mão da casa, eu entrego a minha vida para Deus para viver os sonhos dele. Para a gente poder fazer isso, primeiro, é importante a gente conhecer esse Deus, porque tem deuses falsos por aí, do mesmo jeito que tem gente falsa por aí. Não dá para confiar em todo mundo. É também importante a gente descobrir algumas garantias de que esse negócio vale mesmo o que vai acontecer no final. E também seria muito interessante entender qual é o prazo. Como que essas coisas iriam se tornar realidade? É isso que eu quero mostrar para vocês a partir do capítulo 15, versículo 1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Isso aqui aconteceu há algum tempo depois. E quando a gente fala algum tempo depois, muitos de vocês pensam: próxima hora, né? Algum tempo, 60 minutos é algum tempo. Não, gente, isso aqui aconteceu anos depois. Ele já tinha deixado a casa, ele já tinha mudado de país, e ele era um peregrino numa terra que não era dele, vivendo em tendas. Ele já estava rico, Deus já estava abençoando, multiplicando as criações dele, mas tem um grande
grande problema. Ele ainda não tem a terra e ele ainda não tem um filho. E aí Deus aparece para ele e fala numa visão: não tenha medo, eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Essas palavras despertaram Abraão para expressar a sua aflição e angústia, porque no caso dele, 75 já ficou para trás, ele já deve estar com 77, 78, quase 80, e as coisas ainda não aconteceram, e ele faz as contas: meu Deus, será que vai dar tempo de Deus cumprir a promessa dele para mim? E ele está angustiado. Olha só o que ele diz. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Você consegue perceber a frustração dele? Ele apostou todas as fichas na promessa e saiu. Os anos estão passando e a coisa não está acontecendo, só uma parte aconteceu. Ele é rico, mas mesmo sendo rico, ele não tem nenhuma terra. E Deus prometeu dar para ele terra. Ele não tem filho, ele não tem terra, ele não tem fama. Como é que ele vai abençoar todas as famílias da terra? Ele está ansioso, angustiado, porque ele percebe que cada dia que passa é um dia a menos e mais difícil fica aquilo se tornar realidade na vida dele. 41. Eu falei de 73,1, eu sei que alguns têm mais, já olharam: pastor, você colocou todas as semanas e está marcando, tirando. Não vou fazer isso não. Só para não dar aquela aflição de olhar e ver que falta o quê? Umas fileirinhas. E agora, gente? Será que vai dar tempo? Será que vai acontecer? As promessas de Deus, a realização. Se você parar e não ficar tão distraído, eu imagino que a mesma angústia que estava no coração de Abraão também vai te afetar. Será que vai dar? Será que você vai ter força? Será que vai ter condições de continuar a sua vida, a sua luta e realizar os sonhos? O que Deus faz quando a gente fala com Ele dessa forma? O que Deus faz quando a gente traz para Ele, como Abraão trouxe, a nossa ansiedade, a nossa angústia? Como que Ele reage quando nós demonstramos que estamos preocupados ao ver o tempo passando e a nossa esperança diminuindo? Você quer saber o que Deus faz? Primeira coisa, Ele não rejeita. Deus não rejeita a nossa amargura. Deus não gosta de murmuração. Deus não gosta quando a gente fica reclamando. Mas quando a gente vai falar com Ele com sinceridade, demonstrando a nossa angústia por algo que a gente imagina que deveria ter acontecido e não aconteceu ainda, Ele acolhe a nossa ansiedade e angústia. Nós vamos daqui a pouco passar para o versículo seguinte, e não há em nenhum momento Deus reprimindo ele, dizendo: por que você fala assim? Não, Deus ouviu o que ele disse, não desprezou, não pisou na dor e na dúvida que Abraão estava carregando. Ele não pisa na dúvida de quem sofre, ao olhar para a dura realidade, de que agora tem menos para viver do que o que já viveu. Deus não faz isso. Olha só, o Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Tem a ver com a nossa série. Se for capaz, esse é o número de descendentes que você terá. Então Deus acolhe a nossa angústia, a nossa ansiedade, quando a gente trata com Ele com sinceridade. Segunda coisa, se você estiver tomando nota aí, Deus reafirma sua promessa. Deus não é como a gente que tem uma paciência muito curta. Sabe que a minha esposa também está começando a ficar velhinha, né? Então às vezes eu falo alguma coisa para ela lá do quarto, ela fala: aí eu falo mais alto, isso. Ela: eu falo mais alto, isso. Aí quando chega na terceira vez, deixa pra lá. Vocês riram porque acontece com vocês também, né?
3 vezes, deixa, eu vou aí falar, não vou gritar, não gosto de ficar gritando. Outra coisa que acontece quando a gente vai ficando velho é que a gente não gosta de barulho mais, né? Não gosta de barulho, fica gritando, ouvindo os outros gritar, parece que estressa a vida da gente. Será que Deus é assim? Será que Deus iria agir com Abraão, né? E mudar de ideia só por despeito? Então você não está acreditando que eu vou fazer? Então não vou fazer não. Você acha que eu estou te enganando, Abraão? Que eu estou te enrolando? Então agora eu vou enrolar mesmo. Nós humanos reagimos assim muitas vezes quando alguém pergunta ou duvida da gente. Eu já vi isso acontecer em relacionamento, eu já vi isso acontecer com pessoas aí que diz que ama, né? Aí o outro desconfia, você está sendo fiel para mim? Duvidou? Pois agora eu vou botar um chifre na tua cabeça. E vai no despeito. Deus não é assim. Abraão falou com ele, estava preocupado, angustiado, como que isso vai ser se eu não tenho um filho? Pois Deus, ao invés de, então vá para lá que você não serve mais, Deus reafirmou, o que eu te falei lá atrás, está valendo, isso vai acontecer. Terceira coisa, Deus ajuda a entender melhor a dimensão do seu propósito, a partir da vida de Abraão. Abraão sabe que Deus disse que ia fazer, mas ele não tem ideia de como isso vai se tornar realidade. Você que um dia entregou a vida para Jesus, abraçou a fé com esperança de que as promessas que Deus colocou no teu coração um dia iriam se cumprir, mas você nunca imaginava como, e com certeza tem promessas que você não imagina como elas vão se tornar realidade. Deixa eu dar algum exemplo. Como é que Deus vai resolver esse defeito que você já carrega aos seus 30, 40 anos e até hoje não conseguiu resolver? Como é? Né? A gente está na igreja, a gente espera ver pessoas transformadas e se transformando cada vez mais, se tornando pessoas melhores. Mas o que acontece quando a gente se relaciona com um pouquinho mais de abertura? O que a gente descobre uns a respeito dos outros? Nós ainda somos muito defeituosos, é ou não é? Se a gente pudesse ir um na casa do outro, ficar hospedado lá uma semana, a gente ia descobrir coisas que ia deixar a gente meio assustado. Mas quando que essa transformação vai acontecer então para valer? E o preocupado vai deixar de ser preocupado, e o indisciplinado vai se tornar disciplinado, e o descrente vai se tornar crente, e aquele que diz que segue Jesus vai seguir Jesus de verdade, e aquele que diz que ama vai perdoar quem tem que amar, perdoar. Como é que isso vai acontecer? Talvez a gente não entenda como, e aí Deus ajuda a gente a entender como Ele faz para realizar o seu propósito e para fazer acontecer o que Ele quer fazer. Deus sabe o que nós não sabemos. Presta atenção aqui em mim. Deus sabe o que nós não sabemos. Quando você olha para a sua história, para a sua vida, você só consegue olhar para trás para tentar entender. Você não enxerga o dia de amanhã, ou enxerga? Você imagina, mas não enxerga. Deus, quando Ele olha para a tua vida, Ele vê para trás e Ele vê para frente, tudo ao mesmo tempo, porque Deus não está preso na linha do tempo, com ontem, hoje e amanhã. Deus está fora do tempo, vendo tudo como as coisas começam e terminam. Será que Ele é um bom conselheiro? Será que confiar nele é uma boa ideia? Deus enxerga o que nós não enxergamos. Deus acessa coisas que nós nem imaginamos. E é por isso que Deus convida Abraão a sair da tenda à noite, olhar para o céu e contar as estrelas. Deus dá para ele um exemplo, para ele perceber o tamanho da promessa que nem a dimensão ele conseguia compreender. Conta as estrelas. Algumas pessoas dizem que a olho nu nós podemos contar 5.000 estrelas. Mas é claro que ele não ia conseguir fazer aquilo numa noite. 5.000 ia perder a conta. E Deus disse para ele que se ele fosse capaz de contar o que ele via, né, seria isso o tamanho da... O problema é que tem muito mais estrelas do que ele consegue ver. Então é incontável o tamanho da herança dos descendentes de Abraão. O que você faria no lugar de Abraão depois desse segundo encontro com Deus, reafirmando a promessa? Você acreditaria ou duvidaria? Então, pensando na sua vida, hoje eu vou fazer um convite para você. E é mais ou menos isso. Eu quero que você abra mão de tudo e abraça com as duas mãos o projeto de Deus para você.
Você está dentro ou está fora? O que Abraão fez? Abraão no Senhor, e assim foi considerado justo. Ele acreditou. Segunda vez, ele já tinha saído de casa. Agora mesmo, beirando os 80, ele acreditou que ele teria um filho. E que os descendentes seriam mais numerosos que as estrelas do céu. Deus também está te convidando para uma aventura hoje. E essa aventura não depende de passado. Deus não escolhe as melhores pessoas, ou que tiveram o melhor berço, melhor escola. Então, se você não se acha muito inteligente, não tem uma boa formação, fica tranquilo, não é isso que Deus está procurando. Deus está te convidando hoje, mas também não depende de caráter. Porque tem muita gente que pensa assim, Deus não vai me querer nos planos dele, porque eu sou uma pessoa ruim demais, pecadora demais, eu tenho um passado que me condena. Eu não sei se eu sou o tipo de pessoa com quem Deus faria algo para abençoar outras pessoas. Eu não mereço isso, não é para mim, eu sou o pecador. Tem muita gente que pensa que até para ir para a igreja precisa arrumar a vida primeiro, para depois ir. Se eu convido alguém aqui, como a gente faz na Santa Ceia, a se batizar para poder participar, a pessoa, não posso me batizar porque eu ainda tenho muita coisa errada na minha vida. Ora, se você conseguisse arrumar a tua vida, você não precisava de salvação. E nós é que íamos buscar ajuda em você, porque você seria o nosso Salvador. Mas não é assim. Deus não olha para o caráter de alguém para desafiá-lo. Também não depende de dinheiro. Eu sei que tem algumas pessoas muito ricas aqui na igreja, mas a grande maioria é pobre. Quer ver? Quem que é pobre? Levanta a mão. Olha. Cadê os pobres? Aí, a gente até faz festa. É pobre, mas é feliz. Será que se dependesse de dinheiro para comprar esse projeto, de Deus para a sua vida, será que alguém teria dinheiro para comprar uma bênção como essa, ter o seu nome famoso, ter uma descendência mais numerosa do que as estrelas, do que a areia da praia? Como comprar algo tão grande? É impossível comprar algo tão grande, ter uma vida guiada por Deus, ser considerado justo. Não depende de passado, de caráter, nem de dinheiro. Mas presta atenção, depende de fé. Depende de fé. Abraão creu. Só precisou acreditar que era com ele o negócio. Que era para ele o negócio. E que se Deus estava oferecendo, era estender a mão e pegar. O mesmo Deus que chamou Abraão está nos chamando hoje. Ele está apontando uma direção para o resto que falta da sua vida. E a direção dele é diferente da direção sua. É distinta. Muitas vezes é desconhecida. Você entrega a sua vida para Deus, mas você não sabe o que ele vai fazer com ela. Você não sabe para onde ele vai te levar. Nem quão longe você vai conseguir ir. Mas Deus também promete para você glória. Ele vai te glorificar. Deus também promete terra, mas não terra aqui nesse mundo. Uma herança no novo mundo que Ele vai realizar no futuro. A partir das cinzas desse. Ter uma herança em novos céus e nova terra. Ter o seu nome novo. Ter uma casa no novo país que Ele está fazendo. Ele também garante um legado. Porque a sua vida vai ser uma bênção para outras vidas. Não vai ser uma bênção só para si. Vai ser uma bênção para outros. Eu pergunto, você acredita que Deus pode fazer na sua vida como Ele prometeu fazer na vida de Abraão? Você confia? E antes de eu fazer a pergunta para valer, para você me responder, eu quero te ajudar. Porque para crer nisso, algumas coisas ajudam, como por exemplo, eu já te disse hoje, conhecer esse Deus. Segundo, quem sabe conseguir alguma garantia. E terceiro, entender melhor o tempo de Deus e a dimensão do seu propósito. E felizmente Gênesis 15 tem essas três coisas para a gente. Primeiro, versículo 7. Então o Senhor lhe disse, vocês, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Primeira coisa, conhecer esse Deus. Como é que eu vou, pastor, dizer sim para esse convite que o Senhor está me fazendo hoje, de entregar o meu futuro para Deus e caminhar na direção que Ele vai definir, se eu não sei quem Ele é? É a mesma coisa que pegar o cartão do desconhecido.
Sabe que uma vez eu estava lá no estacionamento do Carrefour, veio uma menina numa Pajero, vestido vermelho, toda produzida. Ah, moço, por causa da pandemia, eu fechei minha loja de perfumes aqui no Iguatemi, eu estou aqui com estoque, eu estou vendendo a preço de banana. O idiota comprou. Está lá em casa até hoje o negócio. Mas não serve nem para limpar a casa, tão fedido que... Como é que eu vou fazer? Eu nunca via. Achei, eu botei fé na menina, que ela está precisando de ajuda, estava vendendo barato, ainda tem um perfume bom. Nossa, demorou. Te ajudo, você me ajuda. Vou ficar cheiroso. Não deu, gente. Então é preciso conhecer. É preciso conhecer. Eu entendo quem tem certa resistência, entregar minha vida para Deus, mas não dá para ver Ele, né? Estou falando aqui que Ele apareceu. Mas Deus se apresenta. O mesmo que Ele era no passado, Ele é hoje. Ele diz assim, eu sou o Senhor. O termo aqui, lá no hebraico, é um nome de Deus. Yahweh. Deus revelou o seu nome para Abraão, um nome que ninguém conhecia até Abraão, até esse encontro com Deus. Eu sou Yahweh, que significa, eu sou aquele que é ontem, é hoje e é amanhã. Eu não tenho começo, eu não tenho fim. Eu existo para sempre. Eu não fui criado, eu sou criador. Então, Deus pronuncia o seu nome impronunciável, aquele que é a própria fonte de toda existência. Outros detalhes aqui no versículo, aquele que governa a trajetória dos homens. Porque o texto diz, eu sou o Senhor, eu te tirei de Ur dos caldeus. Porque quando ele saiu dos caldeus, ele tirou, Abraão saiu acompanhando o pai dele, que morreu em Terã. Aliás, acho que é Padã, não, uma coisa assim. Morreu lá. E aí Deus, não, acaba de chegar, eu vou te dar uma terra prometida. Eu te tirei. Talvez você não saiba, mas é Deus que conduz a sua história. É Deus que conduz a história dos homens. É Ele que governa a trajetória das pessoas. Esse é o verdadeiro Deus. Outra coisa, aquele que dispõe de toda a criação para tomar e dar a quem quiser. Deus disse, eu vou te dar a terra como posse. Como é que você dá uma coisa que não é tua? Não tem como. Deus prometeu dar para ele, porque era dele, e ele dispunha disso. Então você precisava conhecer Deus, agora você conhece. Ele é aquele que é aquele que governa, e é aquele que dispõe de tudo e de todos. Ele é o dono de tudo. É esse Deus que está se apresentando para você nessa noite, te convidando a abrir mão de tudo, para ganhar o que Ele tem para oferecer. Você já conhece, já não é estranho, tá? Mas ainda, é interessante notar que Abraão entendeu isso. E ele disse, Abraão perguntou, ó Senhor soberano. Ele não tratou Deus como mais um Deus, no meio dos muitos deuses que o pai dele adorou, que os parentes dele adoravam. Por exemplo, em Ur dos Caldeus, eles adoravam o Deus Sim, o Deus Lua. Ele não pensou que esse Deus era igual a qualquer outros deuses. Ele disse, o Senhor é o Deus soberano. Se você dispõe da trajetória, dispõe de todas as coisas, está acima de qualquer outro Deus que eu já ouvi falar. É o Deus que a tudo governa. Abraão reconheceu esse Deus. Mas ainda restam duas dificuldades. Eu falei que para a gente tomar essa decisão é importante conhecer a Deus. Segundo, talvez seja bom ter alguma garantia e entender melhor como é que as coisas vão acontecer. Então Abraão também queria essa garantia e queria entender melhor. E é aí que as coisas ficam bastante interessantes. Vem comigo. O Senhor respondeu. Vamos ler todo mundo junto? Para todo mundo participar? Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. O negócio está ficando estranho, não está não, gente? Imagina você nessa situação aqui. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio.
Deus pediu alguns animais específicos que foram trazidos diante de Deus. São apresentados a Deus como uma oferta, um sacrifício. Isso naquela época custava. Era dinheiro. As pessoas dependiam da sua criação para trocar por outros alimentos. Então ter muita criação era ser rico. Ele está dispondo aqui não de pouco. Novilha, cabra, carneiro, mais a rolinha e o pombinho. Ele trouxe algo que lhe custava, e Deus lhe pediu, e ele não pensou duas vezes. Pois bem, está pedindo pouco, e ofereceu isso como um sacrifício diante de Deus. Vamos lá. Aves, vocês querem ajuda? Vamos, 1, 2, 3. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Já estava estranho, com os bichos mortos, metade aberta ali no chão. Ele lá, apareceu o urubu, apareceu os bichos de rapina querendo comer a carne. Esse detalhe é interessante, né? Interessante que a Bíblia mencionou que Abraão teve que afugentar as aves. Eu não vou dar nenhuma explicação espiritualizada ou alegórica. Eu quero que vocês entendam aqui. Isso aconteceu de verdade. Se morrer uma vaca aqui perto do Iguatemi, vai descer urubu. Então ele matou o bicho mesmo, o bicho estava morto mesmo, e o urubu veio mesmo. Aves de rapina estão sempre procurando carcaças para se alimentar. Urubus querem sempre comer. E aquilo era uma oferta para Deus, ele não deixou as aves atacarem, ficou lá o dia inteiro enxotando os urubus para eles não comerem. Não foi uma visão imaginativa, aconteceu um fato real. Tanto é que o homem fica cansado. Essa escuridão aconteceu de fato. Da mesma forma, meus irmãos, que se você resolver ofertar para Deus algo na sua vida, dedicar a Ele, é fato, isso vai ser atacado de muitas maneiras. E você precisa aprender a proteger aquilo que você oferta para Deus. Até porque Deus não fez nada durante o dia inteiro. Deus falou, traz os bichos para mim. Ele matou, trouxe, partiu. E aí? Quem que apareceu? Deus? Não, os urubu. Deus, para o jeito, ficou tranquilo dele. Os urubu que vieram. Você decide que você vai se consagrar um pouco mais a Deus. Vai orar mais. Nesse dia, ser mais atacado, ter mais distrações, mais fraquezas, mais problemas. É preciso um certo esforço para garantir que o que a gente dedica a Deus realmente vá para Ele e não seja consumido de outra forma. Vamos ver o que aconteceu? Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente, vocês passarem por entre as metades das carcaças. Aqui Deus vai resolver um dos problemas de Abraão. Ele queria uma garantia. E Deus reafirma a sua promessa, dando para Abraão uma garantia. Naquela época, dizem os historiadores que quando as pessoas iam assumir um compromisso uma com a outra, eles matavam o animal, cortavam as bandas, e as duas pessoas que estavam assumindo o compromisso, passavam por entre as bandas dos animais, assumindo o compromisso de cumprir o que eles acordaram, ou eles poderiam morrer como aquele animal. Era um juramento, era algo sério. Deus pegou esse ato que era comum na época e resolveu fazer aquilo com Abraão. Eu estou te prometendo, mas você quer uma garantia? Pois então, eu vou te dar. Mandou ele abrir os bichos. E Deus se manifestou na forma desse fogareiro fumegante, com uma tocha ardente. E ele passou sozinho. Ele atravessou aquilo dizendo, pela minha vida, eu vou cumprir o que eu estou prometendo. Tá bom para você agora? Como eu disse para vocês, Deus não nasceu, nem nunca morre. Será que Ele vai cumprir o que Ele está falando? Com toda certeza.
Deus selou um compromisso com a morte, um compromisso unilateral. Eu escolhi você, eu quero você, eu vou fazer isso com você. E apresentou a si mesmo como garantia. Ele mesmo ia arcar com o preço. E aqui nós descobrimos mais um pouco sobre Deus. Quando Ele ama alguém, Ele realmente ama. Ama sacrificialmente, ama até a morte e ama além da morte, porque a gente conhece a história completa e sabe que por conta dos nossos pecados nós não podemos ter relação com Deus. Como é que Deus resolveu esse problema? Mandou o seu filho Jesus, que nasceu de uma Virgem Maria, como vocês sabem, viveu uma vida sem pecado, mostrou Deus, viveu para Deus de uma maneira santa, mas no final entregou-se a si mesmo para ser morto na cruz. Ele diz que ninguém toma a vida dele, ele dá espontaneamente para salvar as suas ovelhas. E ele deu a vida dele para pagar o preço do nosso pecado, para pagar a nossa dívida, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Ele amou os pecadores até a morte e morte de cruz. Morreu de verdade, gente, não é brincadeira. Foi enterrado de verdade, não é brincadeira. Mas o amor dele é tão imenso que ele nos ama até a morte e para além da morte, porque no terceiro dia ele ressuscitou para nos dar uma vida nova. Jesus fez isso para cumprir a promessa feita a Abraão, de que os seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu. Deus reafirma a sua promessa dando uma garantia. Sabe qual é a garantia de que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para você? O mais absurdo Ele já fez. O mais absurdo que é entregar o filho dele, mais precioso, para morrer na cruz, Ele já fez. Tudo que vier depois é menor. É menor. E se Ele venceu a morte, qual é o inimigo que vai se interpor entre ele e o projeto dele na sua vida? O pecado? Já foi vencido. As suas fraquezas? Deus é mais poderoso que elas. Eu fico impressionado. Isso me dá muita esperança a respeito do que falta da minha vida, porque eu quero seguir o mesmo passo de Abraão, ir na direção de Deus. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoeus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Fica tranquilo, não precisa decorar o nome, tá? Se estiver procurando um nome bonito para o seu filho, pode escolher aí, tem 10 opções, né? Mas esquece os nomes. O que é importante você entender desse trecho aqui? Deus fez um compromisso, uma aliança com Abraão, de que a terra seria dele. Ele não tem nenhum filho, mas a terra ia ser dele, dos filhos dele, da descendência dele, para sempre. Então, com essa aliança, Deus disse: dei. Só que no instante, essa terra está, vamos lá pessoal, ocupada. Quem é que mora lá? Deus. Eles moram lá, e eles moram, os milhares. Como é que ele sozinho vai tomar a terra dos caras? Não tem como. Mas Deus deu. A aliança diz para ele que a terra já é dele, mas ainda não. Deu no passado, entregue no futuro. Do mesmo jeito, nós que resolvemos entrar em aliança com Deus, ou quem vai resolver entrar em aliança com Deus hoje, também recebe um sinal dessa aliança. Um dos sinais é o batismo. Quando a gente se batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a gente está dizendo é que nós morremos para nós mesmos e renascemos para Jesus Cristo, todas as coisas se fizeram novas, nós agora vivemos para Ele. E esse batismo significa que nós somos nova criatura nele. Esse é um dos sinais. Um outro sinal importante é que quando nós confessamos nossa fé em Jesus Cristo, nosso compromisso com Ele, nós fazemos isso de coração e confessamos com a nossa língua,
A Bíblia diz que Ele faz morar dentro de nós o Espírito Santo. Quem era só carne, quem era perdido nos seus pecados, recebe dentro de si um poder para começar a viver para Deus. O próprio Espírito de Deus vem habitar na pessoa, e esse Espírito também é um selo, é uma marca de que aquilo será trocado pela bênção futura, quando chegar a hora. Você é batizado? Você tem o Espírito Santo? Você gostaria de ser batizado e de ter o Espírito Santo? E a promessa de receber no futuro a herança que Deus tem para você, a vida eterna em novos céus e nova terra? O que fazer com o que resta dessa vida tão curta? Eu tenho 2 apelos. Primeiro, aos que já estão no caminho da fé. Aos que entregaram a sua vida para Jesus num dia, que para alguns já é um dia que está ficando lá atrás. Ô pastor, foi no começo da igreja. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fui batizado. Eu recebi o Espírito Santo, eu comecei minha trajetória, mas agora você olha para o hoje. Todas as promessas se realizaram? Não ainda. E você fica angustiado. Será que eu vou crescer o que eu devo crescer? Será que eu vou realizar o que eu devo realizar? Será que as promessas de Deus vão se tornar realidade no meu casamento, dos meus filhos, dos meus netos, na minha igreja, na minha cidade? Porque quando você creu, você acreditou que Deus ia fazer de você uma bênção para outras pessoas. E agora, talvez você esteja meio angustiado por perceber que o tempo está passando e nem tudo está se concretizando. Eu queria dizer que Deus acolhe sua angústia. Deus reafirma a promessa dele na sua vida. E Deus também dimensiona um pouquinho a sua ansiedade, dizendo: paciência, o meu tempo é diferente, o meu jeito é diferente. Você precisa entender que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Do jeito que Deus falou para Abraão: você vai ter que esperar. Você vai morrer, vai descansar em paz, mas daqui a 400 anos eu vou trazer os seus descendentes e vou dar a terra para eles, porque ainda não chegou o tempo. Eu queria dizer para você que fez isso no passado: está decretado, Deus já deu. Você só precisa aprender a esperar. E enquanto isso, o que fazer com a sua vida? Mantenha-se obediente. Mantenha-se firme no caminho estreito que Deus deu para você, como Abraão fez. Deus mandava ele subir, ele subia. Deus mandava descer, ele descia. Deus mandava esperar, ele esperava. Mas ele se manteve firme no caminho. Você que entregou a vida para Jesus um dia, mantenha-se firme no caminho. Por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. Ele merece que você também cumpra a sua parte. Aqueles que ainda não estão no caminho da fé, que pensam: será que Deus é confiável? Eu vou te provar falando de Abraão. Abraão não conhecia aquele Deus, mas pegou o cartão, saiu para uma terra que ele não sabia onde que era. Tinha 75 anos, mas o filho da promessa nasceu quando ele tinha 100. Com 100 anos veio o filho que Deus prometeu. E daquele filho vieram 2 netos, Jacó e Esaú. E a partir de Jacó, que era caçula, Deus trouxe 12 filhos, também reconhecido como os 12 patriarcas. Na época de fome, eles desceram para o Egito para não padecer, não morrer. 70 pessoas lá foram salvos por José, um membro da família. Mas o tempo passou, eles foram oprimidos, foram escravizados. Mas mesmo debaixo de opressão e escravidão, Deus multiplicou eles.
E de 70 eles se tornaram milhões, porém escravos por 430 anos, até que Deus levantou Moisés e foi lá tirar eles do Egito. E tirou todo mundo e levou para a terra prometida, onde mana leite e mel. Eles não eram soldados, eles não tinham treinamento militar, mas eles conquistaram a terra que Deus prometeu para eles. O país de Israel existe até hoje. Na história deles aconteceu que eles abandonaram os caminhos de Deus, e Deus falou que se eles fizessem isso, eles seriam levados embora para ser escravos de novo. Aconteceu, a Babilônia destruiu o país deles, destruiu a capital do país deles, Jerusalém, e levou cativos aqueles que eles não mataram. Ficaram lá 70 anos, mas porque Deus deu uma promessa, depois de 70 anos, o que ele fez? Fez um rei subir ao trono e dizer: judeus podem voltar para a sua terra, reconstruam o templo, adorem o seu Deus e orem também por mim. E milagrosamente os judeus receberam de volta a sua terra. 66 depois de Cristo, Roma cercou Jerusalém e destruiu mais uma vez. Todos os judeus foram levados embora, espalhados em todo o Império Romano, e já não tinham mais país, e ficaram assim por muito tempo. Mas o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Depois que os judeus foram quase exterminados na Europa, as Nações Unidas se uniram e deram para eles a terra deles: essa terra é de vocês. E eles foram lá e reconquistaram de novo. O país de Israel existe até hoje, e a terra permanece com os judeus. Será que Deus cumpre o que ele fala? Mas isso não é o mais assustador. O mais assustador é o seguinte: não é só quem é judeu que é filho de Abraão. Tem muito judeu que não é herdeiro dessa promessa. O mais louco nessa história é que todo aquele que crê como Abraão creu, também é considerado descendente de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. E você que não nasceu hebreu, pode se tornar povo de Deus, crendo como Abraão creu, e crendo no descendente de Abraão, aquele que foi oferecido como sacrifício vivo para pagar os seus pecados. Eu quero te convidar a crer, porque Deus não mente. Ele tem cumprido a sua promessa geração após geração. Eu quero dizer para aqueles que já estão no caminho e para aqueles que eu estou desafiando a entrar no caminho hoje. Filipenses 2, versículo 13 diz: é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, para que venham a tornar-se filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu olho para a história, eu percebo que eu posso ter esperança, porque quando eu coloquei a minha fé em Jesus Cristo, Deus me fez uma daquelas estrelas que Abraão contou no céu. Eu também sou filho de Deus, e vou brilhar no meio das trevas até o último dia da minha vida. E isso é realidade para qualquer um que quiser crer. Isso é realidade na sua vida, meu irmão, que entregou a sua vida já há 20 anos, 15 anos, 30 anos. Deus te fez estrela no meio da escuridão. Mas como continuar? O que fazer daqui em diante? Para quem nunca andou nesse caminho, como que faz, pastor? Eu tenho que ir para algum lugar? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para quem está na caminhada e para quem vai começar a caminhada, Jesus é o caminho, Ele é a direção. O que estou te convidando ou desafiando você a continuar a fazer é
sai do trono, sai do banco do motorista, entrega para Jesus Cristo. Deixa Ele conduzir. Ele vê passado, presente e futuro. Ele sabe aonde você tem que virar, quando você tem que parar, quando você tem que se acelerar. Mas você precisa abrir os seus ouvidos para ouvir a voz dEle. Pegar a sua Bíblia e ler, para conhecer a vontade dEle. E dedicar-se a isso. Só isso, é simples. Ao invés de viver a sua vontade, procure viver a vontade de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. E lá no final, você vai ver aonde esse caminho vai dar. Você vai descobrir que Ele era verdadeiro. E você vai perceber que a sua vida valeu a pena. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Talvez você pense pouco de si, por causa dos seus defeitos. Tudo bem, eu entendo, eu também penso pouco de mim. Mas se você tiver nas mãos de um Deus grande, o teu tamanho não importa. Deus pode fazer de você uma estrela assim, alguém que brilha assim, alguém que é bênção, sim. Eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus, e aqueles que já são de Jesus, a confirmar o seu compromisso de permanecer no caminho da fé. Eu queria te convidar a fazer uma oração junto comigo, repetindo as seguintes palavras: Deus Pai, eu confio no Senhor, eu creio na Tua promessa, e eu quero seguir na direção que o Senhor aponta. Por isso eu abro o meu coração e convido Jesus para ser Senhor da minha vida. Eu quero viver a vida que Ele tem para mim. Por isso eu abro mão da direção que eu estava indo. Eu abro mão do pecado, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida como eu imaginava, para viver a vida que o Senhor sonha. Envia o Teu Espírito Santo para morar no meu coração, e me fortalece, para eu chegar até no fim da caminhada, em nome de Jesus Cristo.